Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Hoje eu queria refletir com os irmãos sobre o primeiro amor. Eu lembro que quando eu estava no seminário, uma das primeiras aulas que eu tive no seminário, o professor falou sobre fé. E ele falou que tinha dois tipos de fé. Primeiro era a fé da dúvida. Ele falou: a fé da dúvida é a fé que faz vocês estarem aqui no seminário. É uma fé importante. É a fé que faz as pessoas perguntarem, terem dúvidas sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre Deus, quem é Deus. E tem várias perguntas que as pessoas têm para o amadurecimento da sua fé. E essa fé é muito importante, porque ela faz a gente crescer. Né? Só que ele falou que essa fé tinha um problema, né? Que ele falou que essa fé às vezes fazia a gente ir lendo tanto, procurando e pesquisando, e às vezes o narizinho, né, vai subindo e a gente vai ficando um pouco arrogante como conhecedor de tudo. E a outra fé, ele falava que era a fé da experiência. É aquela fé logo do início, quando você se converte, que é daquele momento único, só entre você e Deus, quando você não sabe de quase nada do Evangelho, mas você tem aquela paixão, né? Você tem aquela vontade de Deus, aquela vontade de conhecer Deus e você quer estar junto dele. As pessoas não conseguem explicar porque é um momento único seu com Deus, aquele momento de conversão. Ele falava que essa fé era primordial, porque quando a outra fé lá da dúvida fizesse você começar a se achar demais, ou quando você se perdesse ali em meio a tudo que você estava estudando, você parava, você tem que parar e voltar naquele momento lá único de fé, quando você não conhecia muita coisa, mas você amava a Jesus, e aquilo fez com que você começasse a buscar as outras coisas. Quando eu lembro disso que ele falou, eu lembro do texto daquela igreja, aquela carta, né, que João escreve lá na igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, que diz assim o texto: aonde da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores. Você tem perseverado, tem suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratica as obras que praticava no princípio. Esse texto para mim é muito interessante. Das 7 cartas que João escreve às igrejas ali da Ásia, essa é a que me chama mais atenção. João está escrevendo com a igreja, é interessante que ele começa elogiando pra caramba a igreja, né? Você olha, né, e é Jesus que está falando para João escrever. Jesus está falando de uma igreja perseverante, de uma igreja que trabalha, que labuta, que está ali arduamente, que passou por sofrimento, mas não desfaleceu, que olhou lá quando vieram falsos profetas e reconheceu que era falso profeta. No nosso púlpito aqui você não sobe, você não vai pregar aqui, e soube reconhecer tudo isso. Ou seja, uma igreja que trabalhava. E isso é muito interessante. Só que mesmo com tudo isso, essa igreja, ela se perdeu e ela esqueceu o essencial, que foi o primeiro amor. Talvez ela tenha começado a ficar soberba demais com tudo que ela fazia, né? Era tão bem feita. E isso é uma das coisas que pode acontecer com a gente facilmente. Talvez por isso que eu me identifique com esse texto. Às vezes a gente pode estar, né, trabalhando pra caramba, fazendo coisa pra caramba, e conhecendo bem da Bíblia, e sabendo que quem está errado, quem não está, o que pode ser pregado, o que não pode, e a gente está ali e suporta sofrimento, mas às vezes tudo que a gente está fazendo, às vezes é só por fazer. A gente esqueceu do nosso primeiro amor. Não tem mais o relacionamento. Lembra lá do início do namoro? Lembra lá do início do casamento? Quando você estava apaixonado? Que coisa legal, né? Coisa boa. Eu lembro desses momentos, eu e a Giane lá, e não tinha tempo ruim, queria estar junto o tempo todo, e ligava o tempo todo. Às vezes eu ia para a casa dela, perdi o último ônibus e caminhava mais de 1 hora para poder chegar em casa, e não era longe, engraçado, não era longe. Né? A gente tem prazer em estar junto.
E a gente sabe desses relacionamentos assim, que coisa bacana quando está no início do relacionamento. Poucos dias atrás agora eu vi a minha sobrinha, né, com o namorado comendo uma pizza num banquinho da praça. Eles passaram esse tempo de pandemia e não estavam podendo comer ainda dentro do restaurante, né? E aí eles compraram a pizza, foram lá, sentaram na praça, numa mesinha que tinha na praça, abriram a pizza, era aniversário dele, né? Os dois estavam ali comendo aquela pizza amarradão ali. Eu fiquei olhando aquilo, passamos eu e minha esposa, e a gente achou aquilo muito bonito. Eles não estão preocupados com o que os outros vão falar, não. Eles estão namorados, estão apaixonados, estão vivendo aquele momento ali os dois, que coisa bacana. E com Jesus também é assim, né? Logo no início, novo convertido, empolgado com o Evangelho, não sabe muita coisa, não sabe quase nada, mas ele quer falar de Jesus, ele quer conhecer mais Jesus, ele tem dúvida, ele quer estar na presença de Jesus, ele quer contar para as pessoas aquilo, ele está empolgado. Isso também aconteceu com a gente no início do nosso relacionamento com Cristo. Talvez você possa parar e lembrar aí aqueles momentos que você estava ativo na igreja, aqueles momentos que você tinha prazer em pegar a Bíblia e debruçar nela, que você orava, que você não sabia muita coisa, então você buscava saber. Aí talvez você fale assim para mim, não, mas hoje eu estou mais maduro na fé. E às vezes é isso que acontece, a gente vai ficando mais maduro, vai ficando morno, vai se perdendo no meio do caminho. O texto fala o seguinte: lembra-te de onde vocês caíram, ou seja, não foi uma coisa que foi do nada, foi acontecendo aos poucos, paulatinamente, eles foram se perdendo. Acho que a gente vai empurrando as coisas com a barriga, a gente vai deixando de ir na igreja, vai deixando de ler a Bíblia. É dentro de casa que às vezes a gente vai deixando de trazer aquela flor, a gente vai deixando de abraçar, a gente vai deixando de estar junto o tempo todo, aí vai ficando aquela coisa monótona, comum, rotineira, e às vezes a nossa vida espiritual também vai ficando assim. Às vezes você pode ser um bom marido dentro de casa, uma boa esposa, fazer as suas atividades, as suas obrigações, trabalhar, colocar dinheiro dentro de casa e fazer tudo isso. E isso é bom que seja feito. Mas às vezes isso já está no automático. Não tem mais paixão entre os dois. Vocês já não estão mais enamorados, não tem mais alegria mesmo de estar junto. Não tem aquele ligar para falar, né, que você ama, para saber como tá, do nada, ou para chegar com um buquê de rosas, ou levar para jantar, para sair, para bater um papo. Não, as coisas vão se tornando comum na vida rotineira, e às vezes isso acontece com a gente também no Evangelho. E aí o texto, Jesus está nos chamando a voltarmos ao primeiro amor. Ele fala: arrependa-te e volta a praticar as obras que você praticava no início. Volte a ter alegria em evangelizar, volte a ter alegria em ler a palavra, volte a ter alegria em fazer perguntas sobre Deus, volte a ter alegria de estar na casa de Deus. Volte a fazer aquilo que você fazia no início, que te dava alegria, de trabalhar para o Senhor, de orar mais. É isso que o texto nos convida, e é isso que eu queria trazer para a gente refletir nessa manhã. A gente está em meio a uma pandemia, e eu acho que essa pandemia talvez seja um dos momentos que deve ter esfriado muita gente na fé. Às vezes pessoas que já estavam um pouco... E às vezes com essa pandemia, às vezes acabou se afastando um pouco mais ainda. Perdendo mais ainda esse amor, esse relacionamento. Talvez a gente precise se voltar mais para Deus. Voltar aí a esse primeiro amor. Voltar a ter prazer, ter alegria de estar na casa de Deus. Nós não podemos ser mornos. Não. Deus nos quer... alegria, prazer, vontade, vigor. Ele quer nos aquecer o coração, nos dar prazer em estar na casa dele, prazer em estar falando dele, prazer em estar pregando do amor de Jesus. Talvez falte a gente fazer essa análise da nossa vida como Jesus convidou essa igreja a fazer. E pare, lembre-te aonde vocês caíram, arrependa-se e volte. Talvez eu e você estamos precisando voltar. Analisar a nossa vida, ver o que está de errado e voltar. Tanto na nossa vida espiritual, como no nosso lar também, né? Dentro da nossa casa, com os nossos cônjuges. Dar uma analisada e ver se a gente não está precisando voltar lá naquele início, onde a gente realmente nos amava, nos tinha alegria e prazer em estar junto. Vamos orar?
Deus, obrigado pela Tua palavra que foi falada nos nossos corações. A Tua palavra é viva, Deus, e ela entra nos nossos corações e nos anima, Deus, e nos envolve, Pai. E nós estamos precisando nos voltar mais para a Tua palavra, a lermos mais, a orarmos mais, a Te buscarmos mais. Senhor, nós estamos precisando voltar ao primeiro amor. Às vezes a gente está fazendo um monte de coisa na igreja, a gente está trabalhando, mas sem esse amor do início. E o que nós queremos te pedir é que o Senhor reacenda novamente, Pai, essa chama do primeiro amor no nosso coração, Deus. Nos dê alegria de estar na Tua presença, nos dê alegria de estar no Teu Evangelho, de falar do Teu amor, de estar na Tua casa. Nós queremos, Senhor, voltar a estar enamorado por Ti, Deus. Que seja assim na nossa vida espiritual, que seja assim também dentro do nosso lar. Ajude-nos a olharmos para a nossa família, Deus, e temos alegria em estar com eles, temos amor aos nossos cônjuges, aos filhos, aos pais. Ajude-nos, Senhor, a fazer com que a nossa família se lembre daqueles momentos de início, onde era bom estar junto, mesmo sem ter muita coisa, mas tinha alegria, tinha prazer em estar juntos, e fazer com que nós possamos voltar a ter essa alegria e esse prazer de novo. Reacenda o amor dentro do nosso lar, reacenda o amor na nossa vida espiritual. Deus, nós queremos, Senhor, voltar ao primeiro amor, estar mais na Tua presença com alegria. Nesse momento de pandemia, onde a gente acabou se afastando um pouco um do outro, Deus, e muitas pessoas acabaram se esfriando. Que o Senhor reacenda esse amor, Pai, no coração dessas pessoas novamente, Deus. Cuide também, Pai, nós te pedimos, de tantas pessoas que estão passando por momentos difíceis, que estão carecendo, Pai, da Tua mão bondosa, Deus, estão carecendo, Pai, de ser animadas pelo Teu Espírito, Senhor, que estão precisando do consolo, Deus, pessoas passando por luto, Senhor amado. Que o Senhor esteja cuidando, Pai, da Tua igreja, que o Senhor esteja cuidando, Pai, de nosso querido irmão nesses momentos tão difíceis, Senhor. E que logo, logo nós possamos, sim, Deus, estar normais, reunidos todos na igreja, louvando o Teu grande nome, Pai. Ajude-nos, Senhor, então, a fazermos uma análise da nossa vida e vermos como estamos, Pai, para poder caminharmos melhor ao Teu lado. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana, meu irmão. Deus abençoe.